Oi meninas! Hoje eu trouxe mais um tutorial de maquiagem pra vocês, dessa vez uma maquiagem inspirada assim pro inverno, com tons de vinho, um pouco de cut crease, que eu adoro, vocês sabem. E como sempre eu usei produtos bem acessíveis, eu vou deixar tudo listadinho pra vocês lá no blog, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá pro passo a passo. Bom meninas, então a primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, é passar a base de sombra na cor branca em toda a pálpebra. Agora eu vou vir com esse tom de marronzinho da paleta de 120 cores e um pincel bem fofinho de esfumar. E eu vou esfumar marcando o meu côncavo. Não precisa se preocupar nessa hora de fazer a marcação certinha, porque depois a gente vai voltar arrumando. E para deixar bem esfumado, eu vou fazendo movimentos circulares e de vai e vem. Agora, com esse tom de creme da mesma paleta, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. E já volto, ó, esfumando com o mesmo pincel que a gente aplicou o marrom. Eu volto dando uma esfumada para não ficar muito marcado. Ok, depois de tá bem esfumadinho, a gente vai pegar agora um outro tom de marrom. Vou pegar um outro pincel também, um pincel lápis, e um marrom um pouco mais escuro. E vamos, em cima desse marrom mais claro, marcando de novo o côncavo. Eu só aplico assim, ó, a sombra primeiro, e depois eu vou voltar esfumando. Mesma coisa aqui desse outro lado. Deposito assim, ó, o produto e depois eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente esfumou a outra, só que sem aplicar sombra nele, só com a sujeirinha mesmo que já tava do outro marrom, eu dou uma esfumada. Agora, meninas, eu vou voltar com aquela mesma base branca que eu passei no início e eu vou limpar aqui toda a pálpebra móvel, fazendo o cut crease. Eu corto assim, ó, a parte da pálpebra, tá vendo? Pode aplicar bastante produto. E eu vou marcando o meu côncavo. E daí aqui no finalzinho, eu dou uma batidinha com o dedo, porque eu não quero que fique muito marcado. Quero que fique mais assim, da metade do olho pro início. Então eu dou uma batidinha só pra não ficar muito marcado aqui. Ok, agora vamos completar essa marcação aí que a gente fez na pálpebra com a sombra, né? Vou passar o beijinho, aquele mesmo que eu passei abaixo da minha sobrancelha, vou passar ele bem aqui no comecinho, no cantinho interno. Daí você vai respeitando aí o limite que você marcou, e onde você aplicou a base branca, tá? Ó, vou passar esse beijinho no início até metade, assim, do meu olho, mais ou menos. E agora, gente, o diferencial dessa maquiagem, né, que é o tom de vinho. Vou pegar assim com um pincel lápis e eu vou aplicar nessa área que sobrou. Aqui no cantinho externo. E agora, gente, vamos esfumar essa sombra vinho, né? Venho com a mão bem leve e vou esfumando ela, ó, trazendo de dentro pra fora, tá? E lógico que aqui na marcação, né, entre uma sombra e outra, a mesma coisa. Eu gosto de fazer assim, ó, de dentro pra fora, trazendo a sombra mais clara pra mais escura. Mas eu já vi também gente fazendo de fora pra dentro, então é muito assim do costume. O importante é que uma sombra se encontre com a outra pra fazer o degradê.
Se for preciso, até volta com o pincel para depositar um pouco mais de cor, que às vezes a gente vai esfumando e vai perdendo a pigmentação, né, da sombra. Daí, vai fazendo degradê com a mão bem levinha e trazendo uma sombra em cima da outra. Então, ó, consegui fazer o degradê, tá vendo? Uma sombra se misturou bem com a outra. Não dá nem pra ver direito, assim, onde começa uma e termina a outra. Ok, agora volto lá com aquele pincel que eu apliquei, que eu esfumei o marrom, lembra? Vou passar um pouco daquele marrom clarinho, o primeiro que a gente passou. E ó, vou voltar aqui em cima, marcando côncavo. Com aquele marrom mais clarinho. Bom, agora vamos fazer a marcação, o acabamento do cut crease com marrom opaco. Vou pegar esse aqui, é um marrom mais fechado. E um pincel mais fininho, tá, gente? Daí eu volto, vou pegar aqui o espelho, ficar bem pertinho. Que essa parte é até bom você apoiar o braço aí pra não tremer. Tem que ficar certinho, tá? Então, ó. Pego o marrom, pincel fininho, e eu vou passar marcando bem onde a gente marcou aqui o côncavo, tá? E eu desço pra fazer esse biquinho do cantinho interno. Daí, com o mesmo pincel, gente, eu vou dar uma esfumada. Eu tiro, limpo assim, ó, pra tirar o excesso, né, de produto. E eu vou trazendo essa cor pra cima, pra esfumar. Nessa hora que você vai arrumar, se por acaso, assim, quando você foi passar as sombras, acabou subindo um pouco pro côncavo, nessa hora dá pra você arrumar. Então, você dá uma limpada, assim, por cima. Bom, meninas, agora eu vou passar o lápis preto na linha d'água. E como eu quero dar uma esfumadinha com a sombra vinho, eu vou aplicar um pouco daquela base branca aqui, rente a linha dos cílios inferiores. Pode passar meio assim, de qualquer jeito mesmo. Sem se preocupar muito em ficar perfeito. Depois, aplicando a sombra, a gente já volta esfumando. Daí, com um pincel bem fininho, eu volto lá naquela sombra vinho que a gente aplicou. E eu deposito ela até aqui, ó, um pouco mais da metade do meu olho. E agora eu tiro o excesso aqui do pincel e volto esfumando. Agora eu vou passar o mesmo beijinho que a gente passou aqui no cantinho interno, eu vou passar aqui no canal da lágrima. Só pra dar uma iluminada. Agora, meninas, a hora do delineado. Eu vou usar o delineador em gel, mas vocês podem usar o líquido também, ou até o lápis. Bom, meninas, então eu finalizei o olho, passei máscara de cílios, apliquei cílios postiços. E agora vou finalizar a pele pra gente ir pro batom. Vou aplicar esse duo de bronzer e iluminador da Yes Cosmetics. Não vou deixar muito carregado não, só pra dar uma cor mesmo. E agora vamos pro batom. Eu vou passar um batom vinho, como é uma maquiagem por inverno, assim, eu vou usar uma boca mais escura, mas vocês podem adaptar também, passar um batom nude ou até um rosinha bem claro, um tom mais queimado, assim.
Eu vou passar o vinho porque o vinho tá muito em alta no outono e inverno desse ano. E eu vou contornar primeiro com esse lápis. E eu vou preenchendo assim, ó, antes de aplicar o batom, pra ajudar a fixar mais. Eu gosto sempre de passar o lápis assim, preenchendo toda a boca, porque como ele é mais sequinho, ele ajuda a fixar o batom. E o batom que eu vou aplicar é o Carmim, da Color Trend da Avon. Ele é um vinho bem escuro. Bom, meninas, e a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e curtir o vídeo pra mim, tá bom? Um beijo!